Leia comigo, a carta de Tiago, às 12 tribos, no versículo 2 em diante, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Diga comigo, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Queria que nós falássemos isso na primeira pessoa, assim: tenho por motivo de toda alegria o passar por várias provações. É duro a gente dizer isso, sim ou não? Alguém aqui quer passar por provação? Alguém aqui quer orar ao Senhor hoje, dizendo: Senhor, para que eu tenha toda alegria, me manda uma provação? Claro que não. Claro que não queremos. Por que não queremos passar por provações? Porque nós somos uma geração treinada ou ensinada a não passar por lutas, a não desejar passar por contrição, não querer passar por dificuldades, não querer passar por sofrimento. Nós somos uma geração que busca sempre a vitória, a vitória, a vitória. Nós somos uma geração cujo sinal de espiritualidade é se você está próspero, se você não tem nenhuma dificuldade, se você não tem nenhum problema. O sinal da nossa geração de espiritualidade é se você é próspero e se você está em bem-estar. Mas isso não condiz com a palavra de Deus. Isso não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu entendo e eu recebo isso como algo poderoso de Deus, que quando Jesus veio à terra, quando Ele trouxe o reino de Deus à terra, Ele veio cuidar das pessoas em sofrimento, Ele veio cuidar das pessoas que não tinham esperança, Ele veio cuidar das pessoas que estavam excluídas, Ele veio cuidar das pessoas que não encontravam paz nem na religião, pois a religião era tão pesada que eles não podiam sentir ou mesmo serem confortados por ela. Quando Jesus vem à terra, Ele encontra uma multidão que Ele diz, são como ovelhas sem pastor. Ele em vários momentos ele tem compaixão, porque Ele vê pessoas sofrendo de uma maneira tão grande, tão intensa. Ele encontra uma mulher que vai carregando num cortejo fúnebre o seu filho, era o seu único filho, e diz a palavra que o Senhor teve compaixão. Quando Jesus veio, Ele veio tirar o sofrimento das pessoas, mas Jesus veio dizer que há um Deus cuidadoso, poderoso, maravilhoso. Jesus veio dizer que há um Pai. Mas Jesus não veio dizer que nós não teríamos dificuldades. Jesus não veio dizer que nós não passaríamos por lutas. Jesus disse: eu venci o mundo, com todas as suas lutas, com toda a sua injustiça, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades. Eu venci esse mundo, venci a religião, venci a economia, venceu a política, o sistema político, e trouxe ao coração de todos nós uma esperança, trouxe ao nosso coração uma esperança, de que mesmo que tenhamos que passar por lutas e tribulações, Ele estará conosco, Ele andará conosco, Ele caminhará conosco. Nesse texto, e nós só lemos o primeiro versículo, ele diz que nós precisamos ter, por motivo de alegria, o passar por provação. Porque no versículo 2 ele diz assim:
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, o Senhor está dizendo que passar por provação não é o fim do mundo, que passar por provação não é porque você está em pecado, passar por provação não é porque você é infeliz, passar por provação não é porque eu tenho que dizer, por que comigo, por que não aconteceu com o outro, existe tanta pessoa ruim aí, podia acontecer. Não, queridos, a palavra do Senhor está dizendo que passar por provação tem um propósito em Deus. Nós não passamos por provação simplesmente por passar, nós não passamos por provação simplesmente porque tem que acontecer conosco, não, nós passaremos por provação porque há um propósito de Deus para conosco. Deus tem propósito nas provações, e aqui é muito importante que nós tenhamos um entendimento muito consolidado em nosso coração. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. O diabo não pode conosco. Se você quiser isso como instituição, eu vou dizer que as portas do inferno, segundo as palavras de Jesus Cristo, não podem contra a igreja do Senhor. Então, o diabo não nos tocará, a não ser que Deus deixe, porque há jurisprudência, se podemos dizer assim, mas há uma confirmação na palavra disso, quando lá em Jó, o Senhor diz, eu permito, e sobre Jó vieram uma série de provações, que provavelmente nenhum de nós estaríamos prontos para passar por isso, mas Jó entendia que o diabo não podia com ele, e nós precisamos entender isso. Quem está nos conduzindo para a perfeição é Deus, e para que nós possamos chegar à perfeição, Deus tem os seus métodos. Um dos métodos de Deus é a disciplina. E o que é disciplina? É corrigir um caminho. Então, se estamos andando em caminho errado, Deus nos disciplinará. Mas Ele diz que a disciplina é porque Ele ama. Porque Ele ama, Ele disciplina. Então, quando nós estamos sendo disciplinados, não tem a ver com o maligno, tem a ver com o amor de Deus. Porque Deus disciplina quem Ele ama. Quando nós estamos passando por provações, tem a ver com Deus. É por isso que Tiago diz, tem alegria. Porque quem está no comando disso é Deus. Tende alegria, porque se Deus está nisso, queridos, nós não seremos destruídos, nós não seremos exterminados, não será em vão. Se Deus está na sua provação, creia que o propósito dele será estabelecido e ele alcançará aquilo que ele propôs. Não haverá sofrimento em vão, não haverá sofrimento injustificado, não haverá sofrimento que você possa culpar alguém. Não, há um propósito, há um trabalho de Deus nas nossas vidas. Por ser uma geração que não consegue viver descontente, né? Por ser uma geração que não aceita o não, por ser uma geração que quer o conforto, por ser uma geração que quer só as palavras de felicidade, de alegria, às vezes não suportamos entender ou compreender que Deus nos prova. Mas a sua provação tem um propósito. A sua provação tem o propósito de confirmar a nossa fé. Porque Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Sem fé nós não o alcançaremos.
Sem fé, nós nem ao menos estaremos com Ele. Sem fé, nós não prosseguiremos na caminhada com o Senhor. Então o Senhor necessita que a nossa fé seja estruturada em cada situação. Nós estamos vivendo momentos em que só nos resta a fé. Nós estamos vivendo momentos que a única coisa que nós podemos nos agarrar é na fé. Porque nada diz que vai ser diferente. E quando estamos envolvidos em determinada situação, nós nos sentimos impotentes. Por isso o Senhor diz que nós precisamos ser fortalecidos na fé, aprovados na fé. Porque Ele diz que uma vez que eu fui aprovado na minha provação, Ele produz em mim perseverança. E o que nós precisamos, queridos, até que Jesus Cristo volte, é de perseverança. Porque perseverança não tem a ver simplesmente com insistência, perseverança tem a ver com paciência. Perseverança tem a ver com andar todo dia, alcançando aquele dia, até que o dia do Senhor se manifeste. Então o que o Senhor busca é estruturar a nossa vida para que nós vivamos pela fé. E nisso Ele nos faz passar por provações. E a provação com certeza nos aproximará dEle. Porque uma vez que nós não gostamos da provação, nós queremos nos livrar dela muito rapidamente. E para nos livrar dela muito rapidamente, nós nos achegamos a Ele. Nós ficamos mais espirituais, nós buscamos mais o Senhor, nós buscamos mais a Sua palavra, nós passamos a orar mais, nós fazemos campanhas, mas com certeza nós deveríamos dizer: Senhor, nos fortaleça para passarmos pela provação. Talvez tivéssemos dizer ao Senhor: Senhor, caminha comigo na provação. É interessante que todos os momentos onde homens de Deus tiveram que ser provados, Deus não os livrou da provação, mas Deus caminhou com eles na provação. Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus estava com Daniel na cova. Deus não livrou os 3 homens da fornalha, mas Deus estava na fornalha com eles. Então, Deus caminha conosco na nossa provação. Senhor, abre os nossos olhos para percebermos que o que o Senhor está permitindo agora é uma provação. Porque a provação, queridos, ela tem amparo em Deus. Deus está contigo, Deus caminhará com você, Deus estará na vitória com você, Deus estará contigo e você aprenderá a perseverança. Porque a perseverança te fará paciente. Porque o que nós precisamos é aguardar o nosso Senhor voltar. Nós estamos em um ambiente que não é nosso. Nós estamos peregrinos na terra. Queridos, você pode lutar o quanto você quiser aqui, mas nós nunca seremos felizes aqui. Nós teremos momentos de alegria, nós teremos momentos de exultação, mas felicidade não será aqui. A plenitude do gozo que Deus trará na nossa alma jamais será aqui. Por isso nós não podemos e não precisamos esperar essas coisas, mas nós precisamos sim saber que Deus está se movendo na nossa vida, e ao passarmos por provação, entendemos que Ele está fazendo, que Ele está movendo, mas juntamente conosco nos fará ser aprovados na fé, e Ele produzirá a perseverança, porque a perseverança nos levará à esperança.
Então, que nós possamos, em nome de Jesus, ser aprovados nas nossas provações. Pastor, mas o que pode ser a minha aprovação, querido? Pode ser em qualquer área da sua vida. E tenha em mente que naquela área da sua vida, porque Deus encontrou algo que não estava perfeito. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos encontrará perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, para que nós possamos ser encontrados íntegros, perfeitos e nada deficientes, Deus trabalhará nas áreas que precisam de restauração. Deus trabalhará naquelas áreas em que o pecado enraizou na nossa vida e tem produzido um grande estrago na nossa vida. No Evangelho de João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, se você ir aí junto comigo. Meu filho, tem um negócio piscando aqui em mim. A gente está aprendendo tudo. Acharam aí, queridos? Primeira carta do apóstolo João, no primeiro capítulo, no versículo 6, ele diz assim, espera aí, eu sempre perco as minhas referências. Bom, vamos para Romanos, está mais fácil. Depois eu acho esse texto e volto com você. Vai para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim: e não somente isto, acharam aí? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgados. Amém? Então ele está dizendo que a provação ou a tribulação, como você queira chamar, ela produz a perseverança, que produz experiência, que te gera esperança, porque nós estamos firmados na esperança das promessas de Deus que vão se manifestar nas nossas vidas. Nós esperamos Jesus Cristo voltar e nos buscar. Pastor, eu não espero isso, pois precisa esperar, querido, porque essa é uma promessa dele. Porque senão, o próprio apóstolo Paulo diz que se nós tivermos as coisas de Cristo só pelas coisas deste mundo, nós somos muito infelizes. Porque Cristo é muito maior, o que Ele tem para nós é muito maior do que este mundo. Ele tem uma eternidade, Ele tem a presença, a glória de Deus, Ele tem o mundo de Deus para nós. Então nós precisamos ter esperança, somos o povo da esperança. Quando eu leio a carta do apóstolo Pedro, ele diz que ele espera Jesus Cristo voltar naquele tempo, ele vivia por aquela esperança. E pelos propósitos de Deus não foram naqueles dias, mas podem ser nesses dias, podem ser agora. Por isso nós precisamos ter a nossa esperança ativada. Não como alguns que querem que Jesus volte para resolver problemas. Jesus não vai voltar para resolver problemas. Jesus vai voltar para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão, para cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva.
Jesus Cristo vai vir buscar os irmãos do mesmo Pai. Então, queridos, nós precisamos ter a esperança, e se necessário for, Deus produzirá tribulação e provação, para que seja ativado na sua vida a perseverança, e a perseverança nos fará experientes. E como é que é isso? É claro, quando você passar por provação, você já vai saber que é Deus fazendo, não ficará aí pelos cantos se lamuriando, murmurando, dizendo palavras contra Deus, sendo arrogante. Não, você entenderá que é Deus, e você já imediatamente, pela sua experiência, você dirá: Senhor, caminha comigo, Senhor, vai adiante, Senhor, me mostra o que o Senhor quer mexer na minha estrutura, Deus, mostra o que o Senhor precisa trabalhar dentro de mim, e você conversará com o Senhor, orará a Ele, e Ele caminhará com você, e Ele com certeza te trará a vitória da sua aprovação, a aprovação da sua fé, não porque você precisa da vitória, mas porque Ele conseguiu, Ele adentrou e Ele mexeu na sua estrutura e trouxe aquilo que precisava ser revelado. O apóstolo Tiago diz que isso necessita, que nós necessitamos de sabedoria. Primeiro, lá em Tiago, capítulo 1. No versículo 5 ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O Senhor está dizendo que às vezes nos falta sabedoria para lidar com as situações. Lidamos com as situações na emoção, na reação, e falta-nos a sabedoria de buscar em Deus como ser aprovado na fé. E Tiago está dizendo então que nós podemos pedir a Deus, que Deus nos dá essa sabedoria, que Ele mais do que ninguém quer nos dar dessa sabedoria. E aí o Tiago diz então que existem duas sabedorias: existe a sabedoria terrena e a sabedoria divina. A sabedoria terrena ele descreve como sendo algo animal, como sendo algo demoníaco. Por quê? Porque a sabedoria humana está carregada de corações com inveja, e ele chama isso de uma inveja amargurada. A sabedoria humana está carregada de sentimento faccioso, divisão, rompimento. A sabedoria humana está carregada de mentiras. Então ele diz que essa sabedoria humana não pode fazer-nos ser aprovados pela fé, na fé. Não é com essa sabedoria que nós conseguiremos resolver as situações. Porque esta sabedoria humana, pelo contrário, levará a rompimentos, a rupturas. Esta sabedoria humana levará a corações ainda mais amargurados. Essa sabedoria humana levará a pessoas ainda a serem mais feridas. Então, querido, não se utilize da sua sabedoria. É momento de você buscar em Deus a sabedoria, dizendo: Senhor, me dê sabedoria. E a palavra de Deus diz que se você pedir, Ele lhe dá. E Ele lhe dá sem censurar, Ele lhe dá sem perguntar por quê, Ele lhe dá liberalmente. Não é necessário você merecer, basta apenas pedir. E a palavra de Deus diz que se você pedir, em nada duvidando, Ele lhe dará. Mas se você duvidar, nada lhe será concedido. Então peça sabedoria para Deus, dizendo: Senhor, eu creio, se o Senhor me der sabedoria, eu vou resolver essa situação. Se o Senhor me der sabedoria, eu enfrentarei essa situação. Porque a sabedoria divina, ao contrário da sabedoria humana, a sabedoria divina é pura, não tem sentimento de inveja, não tem sentimento faccioso. A palavra de Deus diz que ela é pura, que ela é pacífica, ela não levará as pessoas a se digladiarem, pelo contrário, ela trará a paz. Ela é indulgente, perseverante, ela é
tratável. A sabedoria humana nos leva a ser tratados. Ela é plena de misericórdia. Uma das coisas que nós perdemos da palavra de Deus é sofrer o dano. Porque Jesus Cristo nos ensina a sofrer o dano. Existem situações, querido, que é melhor perder do que ganhar. Porque a palavra de Deus diz que quando nós perdemos, é que nós ganhamos. Existem situações que é melhor sofrer o dano, para que Deus possa tratar em nossos corações, para que sejamos aprovados na nossa fé. A Bíblia diz que a sabedoria divina tem bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento. Então, peça a sabedoria de Deus, peça sabedoria ao Senhor, porque Ele lhe concederá. E aí no versículo 13 do capítulo 3 de Tiago, ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Ele está dizendo, aquele que se considera sábio e inteligente, com as suas obras, ele mostrará, com digno proceder, que é sábio, que é inteligente. As suas obras falarão por si, e serão obras que vão construir algo na sua vida e na vida do outro. O apóstolo Tiago nos leva a refletir que nós precisamos da sabedoria de Deus. E eu quero levar você nesta noite a entregar-se ao Senhor, dizendo: Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Porque a sabedoria divina, queridos, ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Ela pode ser aplicada no nosso casamento, porque passamos por lutas e tribulações no casamento, na família, nos negócios, nas finanças, em todas as coisas deste mundo. Mas o que nós precisamos não é da sabedoria deste mundo, é da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus trará paz à situação. A sabedoria de Deus nos fará andar em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a se colocar de pé, vamos orar ao Senhor.